Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos e pretas inspiradoras e suas histórias inspiradoras. Para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, comente e curta os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. E o nosso convidado de hoje, ele é professor de História, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Ensino de História, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é escritor e autor do livro Samba na Escola, Apoteose para uma Educação Antirracista. E como o próprio nome do livro diz, ele também é sambista, né? Ele é parte integrante das baterias da Mocidade Independente de Padre Miguel, a minha escola de coração, e Unidos de Padre Miguel, a minha segunda escola. E é com muito prazer e com muito orgulho que o canal Tinha que Ser Preto recebe mais um amigo particular para compartilhar conosco a sua história. É com muito prazer, é com muito orgulho, é com muita satisfação que eu recebo aqui o meu querido amigo e muitas vezes meu consultor, Fabrício Castilho. Fabrício, seja muito bem-vindo ao canal Tinha que Ser Preto, canal TQSP. Fique à vontade, as portas estão abertas para você, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui. Pô, Sandrão, assim, é uma emoção gigantesca, cara, estar aqui com você, falando com você, trocando essa ideia, né? Eu ansiava já há muito tempo, né, esse convite seu, né? Não via a hora, na verdade, assim, para mim é uma espécie de um selo de qualidade, assim, passar pelo Sandrão, né, o Jô Soares das massas pretas desse Brasil, pelo menos desse agreste fluminense carioca. Pô, para mim é uma satisfação imensa, cara. De fato, eu ansiava, eu queria estar aqui, né? Não via a hora e, cara, bora tocar esse papo aí. Tamo junto. Pai, eu fico agradecido, né? E feliz pela importância que o canal ele tem tido, né? A relevância que ele tem tido para as pessoas. E isso funciona um pouco como combustível para mim. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre exatamente essa minha falta de energia para prosseguir aqui, né, o cansaço devido ao acúmulo de funções que eu tenho. E são pessoas como você que, com palavras, com gestos, fazem com que a gente, mesmo que devagar, dê sempre mais um passo adiante. Então, eu fico muito feliz por, na minha vida e na vida do nosso canal, que completou 2 anos, né? Eu nunca imaginei de ser sensacional, tão duradouro, né? São pessoas como você que nos motivam e nos fazem seguir adiante. Muito obrigado, meu amigo, pelas palavras e por tudo que você representa para mim, meu querido. É uma honra e era um dever meu trazê-lo aqui, meu querido. Poxa, é duplamente motivador, né, cara? Assim, primeiro que assim, o seu canal, né, o seu trabalho, né, de mídia no geral, não apenas aqui no YouTube, mas no Instagram, no Facebook, onde é que você esteja, né, a sua proposta do TQSP tem muito a ver, né, com o trabalho com a minha área de pesquisa, com a minha intenção, com a minha pesquisa, que é essa ideia de positivar personalidades, memórias e, consequentemente, fortalecer um sentimento da identidade negra, né? Então, assim, o nosso trabalho, meu amigo, cada um na sua seara, cada um no seu batente, né? Cada um da sua forma, o nosso trabalho ele se completa, o nosso trabalho ele se encosta, né? Então, aquilo que eu faço lá no meu livro, né, evocando lá os sambas enredo, etc. e tal, né, você faz aqui com as suas postagens. Então, assim, não poderíamos estar em melhor companhia, senão um do outro, né? Assim, eu acho que tem tudo a ver eu estar aqui, tem tudo a ver esse papo e é também por isso, além de você ser um grande amigo, pelo qual eu não vi a hora, entendeu? Então, acho que tem tudo para dar muito certo
e reafirmo, né, aquilo que eu disse agora há pouco para você. Cara, eu sei que é difícil para caramba, mas independente de 5, 50, 500 ou 5.000 inscritos, você e o seu trabalho é muito necessário, né? Você não tem noção, e não tem mesmo, a gente não tem, essa coisa da internet é uma coisa muito maluca, né? Essa coisa que rompe, né, as barreiras, a gente não tem noção, né? Eu mesmo, cara, eu com meu livro mesmo, eu jamais pensaria que eu venderia em 3 meses 100 cópias do meu livro, né? Até porque saiu por um selo muito pequeno. Meu livro não está na Amazon, meu livro não está em nenhuma grande rede de varejo de livros. Nós já vendemos quase que 150 livros. Então, assim, eu jamais pensaria, né? Eu já vi livro meu sendo colocado esse meu livro como bibliografia de pesquisa. Olha só que loucura. Tem livro meu chegando no Amazonas, no Pará, em Santa Catarina. Já imagina, jamais, jamais. É um prazer imenso. E a questão do amadurecimento que você falou, para mim aqui no canal, ela surgiu de uma maneira, para mim, da importância que tem eu mostrar quem está próximo, quem está perto. A gente começou mostrando muita gente que a gente vê pela televisão, que a gente... E isso é inspirador. Eles são inspiradores, né? São estrelas que já brilham. E eu conversei isso com o Leandro do Norte, eu falei isso para ele, e ele foi um cara que eu queria mostrar a luz dele, que às vezes, quando a gente olha para o céu, essas estrelas estão brilhando lá. E quando a nossa luz está se apagando, a gente percebe que a gente continua iluminado, né? E aí eu percebi que não eram aquelas estrelas que estavam lá no céu que estavam me iluminando. E sim as estrelas que eu pouco percebia que estavam ao meu lado. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar muito mais, né? Valorizar muito mais, que eu digo, valorizar mais do que a gente valoriza o que está próximo de nós, porque a gente valoriza muito mais o que está longe, muito distante. Então, eu tive essa coisa nos 7 últimos convidados de trazer pessoas que estavam ao redor, né? Pessoas desconhecidas, porque a proposta do canal era mostrar pretos inspiradores de todos os segmentos da sociedade. Então, perto de mim, tem gente brilhante de todos os segmentos da sociedade. Então, são essas pessoas que eu também quero valorizar e mostrar as histórias aqui, como a sua. Você que é um cara que me inspira. Então, a gente vai começar, né, com esse preto inspirador. Então, para a gente iniciar, eu quero saber, Fabrício por Fabrício, quem é Fabrício Castilho? Por favor, meu amigo. Pô, mano, você começa pesado, cara. Você começa com a mais difícil, cara. Com a mais difícil, com os 2 pés no peito. Assim, é difícil, né? Mas vamos lá, a gente vai escalando a montanha aí, né? A gente vai... Assim, primeiro, Sandro, antes de eu responder objetivamente essa sua pergunta, se é que é passível de responder objetivamente, mas, assim, cara, que lindo isso que você falou agora, né? De que essa coisa das estrelas, né? E é isso, é mostrar que a saída nossa, né, cara, é sempre pelo coletivo, né, cara? É sempre por quem está próximo de nós. Não existe salvação individual, né? Para quem acredita na religião, pode ser na religião, mas, assim, em termos sociais, em termos políticos, né, a saída é sempre pelo coletivo, né, cara? A filosofia Ubuntu então, diz isso, né, porra? É isso, eu sou porque nós somos. Exatamente. Perfeito. Então, assim, cara, lindo de ouvir isso, né? Ainda mais de você, que saiba você ou não, se não sabe, vou dizer agora, você também é um preto inspirador, porra. Você é um preto sensacional, inspirador pra caralho e assim, aquilo que eu falei, essa sua virada de chave nos últimos anos, assim, sensacional. E eu que já era, né, seu admirador, me tornei mais ainda, cara. Mas, enfim, voltando ao texto, né, Fabrício por Fabrício Castilho, né? Cara, o Fabrício Castilho, eu, no caso, sou um homem comum, né, uma pessoa
comum do povo, não me considero especial no sentido de privilégio ou de me achar mais do que ninguém em nada. Sou um cara comum que trabalha. Eu costumo dizer isso, eu tenho essa autodefinição de mim. Eu sou um cara que trabalha muito. Né? Muitas pessoas, amigos e alunos e ex-alunos chegam para mim, mas, cara, você é pica da galáxia em X coisa, ou naquilo outro, você é foda e tal. Eu falei, cara, eu não sou nada disso. Tudo aquilo que eu consegui, um mínimo de destaque na vida, eu gosto muito de repetir isso, se deu através do trabalho. Digamos, Sandro, assim, existe uma certa mitificação em torno da figura do professor, né, do intelectual, né, do escritor, né? A gente tem muito no Brasil, sobretudo no Brasil, essa ilusão de que o cara é um ser iluminado, né? Como se abrisse lá uma luz do céu, aquele som dos anjos, e aquela coisa de iluminação divina. Não é nada disso, gente. Quem se destaca em alguma coisa 90% transpiração e 10% de inspiração. Vai. Talvez nem seja 10%, talvez seja 5% de inspiração e 5% de sorte, porque na vida a gente também precisa de sorte. Muito. Né? Então, trabalho / obsessão, sabe? Mas Fabrício, que você escreve tão bem. Porra, eu escrevo tão bem porque eu escrevo todo dia, pô. Todo dia eu estou escrevendo alguma coisa, seja nos quadros da vida nas escolas, seja preparando a minha aula, seja escrevendo para algum lugar mesmo, né? Meus escritos aí, que eu tenho alguns em off, né? Todo mundo que escreve sempre tem alguma coisa em off. A gente escreve muito, então a gente escreve bem porque escreve todo dia, praticamente. Né? Então, assim, e para tudo na vida é assim. Mas você faz isso tão bem. Cara, o segredo é trabalho. Então, assim, eu sou me considero um cara trabalhador, no sentido de perseguir, né, os meus objetivos, mas, ao mesmo tempo, sou um cara extremamente resistente a essa ideologia suprema do trabalho, essa coisa desse liberalismo capitalista, essa coisa que nunca tem fim, de que você tem que trabalhar para ganhar muito dinheiro. Ganhar muito Escravo do dinheiro para dinheiro. quê? Isso. Ganhar muito dinheiro para quê? Perder a vida inteira para ganhar muito dinheiro? Para quê? Dessa vida a gente só leva a vida que a gente levou, cara. Então, assim, esse papo de não, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar, vou dar 60 horas aulas por semana, né, para poder comprar um SUV, uma picape zero, mas eu não quero passar minha vida, eu não quero trabalhar de segunda a sexta, de 7 às 10 da noite para isso. Eu quero ficar em casa com a minha filha, eu quero ver minha filha crescer, eu quero participar da vida dela, eu quero estar comemorando as conquistas da minha esposa, eu quero estar vibrando com os amigos, eu quero poder assistir o canal do Sandrão, eu quero incentivar as pessoas que estão comigo, eu quero poder ir visitar a minha tia, eu quero... Entende? Então, assim, eu tenho muito claras as minhas prioridades, e a minha prioridade não passa pelo material. Eu quero ter o suficiente para dar um conforto para minha filha, para minha família, no geral, minha filha e minha esposa, ou quem mais precisar de mim perto, né? Uma cachaçinha no final do mês, que é sempre importante, né? E é isso, cara. Eu não quero... Né? Então, assim, eu me vejo dessa forma, um cara que está em constante transformação, está sempre tentando melhorar. O melhor Fabrício de todos é o Fabrício de 2023, apesar de 2023 ter só 31 dias. Eu acho que eu sou muito melhor hoje do que eu era em dezembro do ano passado, por exemplo, ou pelo menos estou querendo, né, me tornar algo melhor do que fui em dezembro de 2022. Então é isso, meu amigo. É um cara que gosta da vida, que valoriza a vida, né, que busca sempre melhorar enquanto pessoa, né, sempre fazer o bem, né, para todo mundo que eu puder. E é isso aí. É isso, acho que é por aí. E como é que a educação entrou na sua vida? Como é que a história, né, entrou na sua vida? Foram simultâneos? Vou fazer história e vou ser professor? Ou eu vou ser professor e depois vou fazer história? Como é que foi isso aí, cara? Como é que foi essa jornada? Isso aí é meio doido, assim, porque, na verdade, essa coisa de ser professor e ser professor de história,
essa coisa meio que sempre foi uma possibilidade, não de história, mas, enfim, na verdade, é que eu comecei a pensar em ser alguma coisa, sendo bem sincero, cara, no meu último ano do ensino médio, assim, lá no antigo terceiro ano, né, a época já na transição segundo grau para ensino médio, né, estava mudando a nomenclatura, inclusive, né, foi no terceiro ano que me foi colocada essa questão, no colégio em que eu estudava, que eu estudei a minha vida inteira, né, que era um colégio particular, de bom nível e tudo mais, e aí começou aquela coisa, olha como é que a gente está, coroa, aquela coisa do vestibular ainda, não tinha nem na época, né, não vou revelar a idade, mas quase revelei, né, então tinha aquela coisa do vestibular, e aí, cara, você vai tentar o quê e tal, era uma escola em que todo mundo, existia uma tradição, né, em que todo mundo ia, né, se aventurava nas provas, nos concursos, nos vestibulares quando era o terceiro ano. O vestibular era uma coisa quase compulsória, né? Todo terceiro ano tinha que fazer vestibular. E alguns amigos antes tentavam colégios militares, né, como a SpaceX, como a Epicar, cada um conforme sua aptidão e sua possibilidade e tudo mais. Mas na minha casa, felizmente, né, graças ao meu pai e à minha mãe, eu tive uma vida confortável na minha infância. Eu não posso reclamar. Graças a Deus, né, eu nunca passei fome na vida, né, sempre tive uma casa, um teto, né, fui uma criança bem atendida materialmente, embora, né, e aí o que é curioso, né, eu não tive uma infância muito difícil ou difícil, né, como a boa parte das crianças da minha região. O Sandrão sabe, eu sou ali cria de Padre Miguel, né, morei muitos anos. Somos, né? Você morou lá nos conjuntos do Ponto Chique, eu morava ali na Caixa d'Água, né? Eu morava na Rua M, na parte de cá, Isso. não era do Ponto Chique, não. Você morava ali no conjuntão mesmo, né? Isso, da Coab. Isso. Então, eu cheguei a morar alguns meses ou um ano ali na Rua P, porque minha avó tinha casa na Rua P, ali na Santana do Ipanema, né? Hoje em dia, quem mora lá é meu tio. Minha avó já faleceu há pouco tempo, inclusive, mas quem mora lá é meu tio, né? Então, eu cheguei a morar ali uma época, morei uma outra época numa travessa ali da Rua Mesquita, na Vila Vintém, né? Mas, assim, em Padre Miguel mesmo, eu morei 30 anos na Caixa d'Água do Padre Miguel ali, na Rua São Vinibaldo, né? Também conhecida antiga Ruaí do IAPI, né? A galera da antiga, da velha guarda, chama assim, né? E apesar de eu não ter uma infância muito difícil, eu tive bastante doença, né? Inclusive, uma curiosidade minha, vou revelar agora em primeira mão, exclusividade sua, eu sou a única pessoa que eu conheço, Sandro, que já teve coqueluche. Você conhece alguém que já teve coqueluche, cara? Só ouvi falar, conhecer alguém, só ouvi falar da doença, nunca. Agora você conhece. Eu sou a única pessoa que eu conheço que já teve coqueluche na vida, cara. Eu sei lá o que é coqueluche, o que se morre de quê, se morre, se mata, não sei. Eu não sei nem quais são os sintomas de coqueluche. Nem eu. Minha mãe diz que eu tive coqueluche. E ela disse que um dos tratamentos, sabe como é que coisa de maluco, né? Nos anos 70, 80, sou de 79, revelei a idade já. Nos anos 80, o tratamento indicado pelos médicos era entrar em câmara hiperbárica, sabe? Tá ligado aquela coisa de pressão de avião? Uhum. Aquela pressão atmosférica. Um dos tratamentos para coqueluche era isso. Você entrar numa câmara de avião. Ajudava a tratar. Agora, o que isso tem a ver com alguma coisa, não me pergunte. Era o que minha mãe me conta até hoje. Mas, enfim, eu tive uma infância tranquila e eu pude estudar no colégio particular, no melhor colégio da região. Então, eu tive uma infância no bom colégio e tudo mais, isso me permitiu, né, estudar nesse colégio em que terceiro ano todo mundo ia para o vestibular. E aí, lá no terceiro ano, começou aquela coisa, né? Coisa de fazer camisa, qual carreira você vai escolher, que tinha que botar na camisa, né? A carreira que você ia tentar e tal. E a minha primeira camisa, ou seja, a minha primeira ideia de formação universitária não foi história. A minha primeira camisa, tem até hoje guardado, era direito. Né? Vou fazer direito, quero ser advogado, mas é uma coisa ainda assim muito incipiente, eu não tinha muita ideia do que fazia um advogado e tal. Na minha casa, como eu falei, eu só estudei durante todo o meu ensino médio, nunca tive aquela realidade difícil de boa parte dos meus alunos hoje, né? Eu sou professor da escola pública, né? De trabalhar e estudar, fazer um bico ou outro com meu pai para ganhar uma graninha. Meu pai, né, durante um período aí, meu pai tinha
uma fábricazinha de tela para pintura, então meu pai era microempresário, não é? E aí, então, eu trabalhava com ele muito de vez em quando, mas eu nunca precisei trabalhar para viver. Sempre pude só estudar, me dedicar só aos estudos. Era uma coisa que meus pais sempre priorizaram, né? E aí, a minha primeira camisa aí foi em Direito. Só que aí eu comecei, no início do ano, aí eu comecei a correr o ano e tudo mais, comecei a pesquisar, e aí eu percebi que, pô, cara, Direito é mó concorrido, velho. Direito é foda de passar, Direito... Pô, mano, acho que não vai dar pé, não. Né? Eu olhava assim e falei, pô, velho, Direito vai salgar, hein? O que é parecido com Direito, assim, que é um pouquinho menos concorrido? Aí me veio o lance da História. Então, a História, eu já gostava, obviamente, tinha facilidade. Sempre tive facilidade em português, literatura, História, Geografia, espanhol, francês, inglês, línguas em geral, né? Linguagens em geral, e a parte de humanas. Sempre foi meio que uma facilidade para mim. Apesar dos meus professores não serem os melhores, hoje como professor eu faço essa crítica, né? Mas não eram os melhores do mundo, mas assim, eu percebi que eu tinha muita facilidade com aquilo. E, aliás, é uma coisa que eu sempre tive desde cedo, né? Que é o quê? Eu percebia, embora minha mãe... E aí é curioso, né? Minha mãe fez até o antigo científico. Meu pai só estudou até a 4ª série. Né? Minha mãe doméstica, meu pai trabalhava nessa pequena fábrica, como eu te falei. E aí meus pais, mesmo assim, meus pais sempre tiveram uma coisa muito forte com a educação comigo e com a minha irmã. Né? Tanto é que, como eu te falei, meu pai tinha uma vida relativamente confortável e sempre foi inegociável. Ó, vocês vão estudar no colégio particular, no melhor colégio particular da região, né, que seja cômodo para nossa família e que seu pai possa pagar. Isso era ponto. Isso era inegociável, não é? E mesmo minha mãe não sendo, né, tendo altas formações, a minha mãe sempre ofertou, minha mãe sempre gostou e ofertou muita cultura geral de uma forma geral para a gente. Né? Então, eu lembro que tinha muitas revistas em casa, né? Uma época pré-digital, pré-virtual, né? Então a gente tinha as coisas de maneira física. Tinham muitos LPs na minha casa, tinham muitas fitas cassete, né? Minha mãe tinha aquele 3 em 1, né? Da Aiko, né? Aquela marca japonesa, clássico, né? Era o rádio, era o cassete, era o LP. Tinha muitas revistas, né? E aí eu lembro, de eu pequenininho, assim, que alfabetizado, eu era um leitor voraz. É uma coisa que veio de mim mesmo, assim. Eu era um leitor quanto mais. Desde molequinho eu sempre gostei muito de ler, cara. Lia muito, lia de tudo. Desde botânica até acontecimentos de geopolítica. Eu lia de tudo. Obviamente que nem de tudo eu entendia, mas assim, a possibilidade de saber de tudo um pouco sempre me apeteceu. Sempre eu gostava, né, dessa habilidade, digamos assim, né? Então, eu me tornei um leitor voraz desde cedo e eu me lembro de umas coisas assim bem marcantes. Eu lembro que às vezes quando eu terminei de ser alfabetizado, eu passava uns apuros na rua, por exemplo. Minha mãe atravessava a rua comigo e tipo assim, no meio da rua eu parava porque eu via alguma coisa escrita. E aí no meio da rua Queria os ler. carros queria ler. Minha mãe me arrastando pela rua porque eu queria parar no meio da rua para ler alguma coisa, né? Porque devia estar em letra colorida, alguma coisa que chamasse a atenção da criança, né? E eu queria ler no meio da rua. Assim. Era até meio perigoso às vezes. Né? Mas assim, então a história apareceu como possibilidade por ser menos concorrido, né? E por essa minha facilidade que eu tinha nas ciências humanas e nas linguagens. E aí meio que para mim, ok, eu falei, pô, vou fazer história. Vou fazer história, eu gosto, eu curto, né? E sem muito saber exatamente aonde na história eu me encaixaria, né? Mais tarde um pouco fui perceber que praticamente 98% das pessoas que fazem história no Brasil vão se tornar professores e professores do nível básico como nós somos, né? Mas aí acho que é por aí. Perfeito, meu amigo. Meu amigo, nós estamos vivendo um momento, acho que diferente, um momento complicado da nossa história, né?
Nós tivemos, há bem pouco tempo atrás, eleições no final do ano passado, e tivemos uma transição presidencial muito conturbada, o que culminou agora no dia 8 de janeiro, né, com a invasão à sede dos três poderes, num ato antidemocrático. E pensando nisso, né, eu sou professor de física, então eu vou jogar essa bola para tu. Cara, como é que fica o professor de história tendo que tratar dos fatos atuais, uma vez que a gente vive politicamente uma polarização aqui jamais vista no nosso país? E eu digo isso porque o ano passado, eu conversando com alguns professores, né, eles contavam para mim que, por vezes, foram abordados por pais, né, que, durante as aulas deles, eles abordaram o assunto de ditadura, afirmando que esse tal fato não ocorreu no Brasil. Então, hoje o professor de história ele é muito questionado devido a essa polarização e esse antólogos que foi colocado em alguns segmentos, né, hoje. Então, como é que fica? Essa é a minha grande pergunta, né? Como é que fica nesse imbróglio aí o professor de história, uma vez que ele tem que tratar desses fatos e, tratando disso, que ele não seja julgado por esses pais como sendo um doutrinador de adolescente, porque isso acho que é o que mais os professores de história têm ouvido nesses últimos anos, né? Que quando ele narra a história, significa que ele tá inventando aquilo que é para colocar a visão daqueles adolescentes, daqueles jovens, seguindo um determinado segmento da política. Como é que fica isso para o professor de história? Como é que ele faz para não ser considerado, chamado pelos pais aí de doutrinador? Sandra, a sua pergunta é pertinente, muito pertinente, a sua pergunta é muito boa. Agora, cara, é uma situação difícil que se criou no Brasil, na verdade, até mesmo antes desse 8 de janeiro, né? Na verdade, o nosso país, pelo menos desde de 2014, eu consigo perceber, consigo olhar em perspectiva, né? Esse é uma das habilidades que o historiador tem, que é de ampliar o seu foco do zoom, né? Ampliar a lupa, né? Então, assim, o Brasil, na verdade, ele entra numa espiral de polarização ou da forçação de uma polarização desde 2014, quando acontece lá a segunda eleição da Dilma, né, que seria a quarta eleição seguida do PT, né, 2 Lula, depois 2 Dilma, enfim, né, você deve se lembrar tão bem quanto eu. E aí tudo começou lá com o ébrio senador Aécio Neves dizendo que, a partir dali, o PT e a Dilma não teriam mais um dia de paz. Profeticamente, ele lançou essa e iniciou uma campanha claramente, francamente golpista, que acabou resultando em 2016, né? Aquele impeachment fajuto, né? Que foi provado por A mais B que é fajuto. Agora, Sandro, eu não sei objetivamente responder a esses seus questionamentos. O que eu posso dizer, né, por experiência própria, né, é que, cara, eu procuro nas minhas aulas, em todo lugar que me é dado espaço a falar, né, que me dá o poder do microfone, digamos assim, mesmo que não haja microfone, muitas das vezes, mas, cara, eu tento ser, eu consigo os meus alunos, eu tento ser o máximo possível honesto intelectualmente. Eu digo para os meus alunos, cara, olha só, quando aparece, né, algum assunto assim que é considerado espinhoso, olha só, eu sou honesto com vocês, quem está falando aqui é o professor de história de vocês, né, é o Fabrício, esse professor de história é um homem adulto, né, formado em história. Eu, como qualquer pessoa, qualquer profissional, eu não sou uma tábula rasa,
Eu tenho as minhas convicções, eu tive a minha formação intelectual, eu tenho a minha formação política. Não é possível dissociar totalmente a formação do meu discurso. Então, assim, da mesma forma em que esse papo de neutralidade é uma falácia, eu tenho que ser honesto intelectualmente com vocês e dizer que a minha visão é uma visão de um homem de esquerda, é uma visão de um intelectual de esquerda, tá? O que eu estou querendo dizer com isso é que o que eu estou passando aqui, né, é um discurso, é uma narrativa, tá? Que se apoia em depoimentos, que se apoia em fontes, não é papo de boteco, né? Não é filosofia vã, né? Agora, existem outras narrativas que são construídas. E aí cabe às nossas aulas, cabe a mim, enquanto professor de vocês, inclusive, apontar para vocês, se for o caso, inconsistências nessas outras narrativas. A minha narrativa histórica, eu garanto. Quaisquer de vocês que venham apresentar, né, qualquer outra narrativa em contrário, a gente vai lá no frigir dos ovos. Tá, você está dizendo isso aí, me aponta. Qual foi o intelectual sério que disse isso aí? Você tirou isso aí de onde? Se for do Zap Zap, você vai me dar licença, você vai me desculpar, mas eu vou passar a não considerar mais a tua fala, né? Me mostra aí quem foi que disse, de onde é que você tirou. Eu mostro minhas referências. Eu te dou as minhas credenciais enquanto profissional, né? Se você, né, quer trazer, né, essa outra narrativa, ela foi construída com base em quê? Né? Então, mostre suas credenciais. Agora, Sandro, em relação a essa questão da gente ser melindrado, né? Cara, tem uma frase em inglês que eu gosto muito de usar nesses casos, haters gonna hate, filho. Né? Os odiadores gostam de odiar, assim. Os professores têm sido, sim, perseguidos. Isso aí faz parte de uma estratégia, né? E é aquilo que eu falei antes, né? Entendo muito o que eu falei com você em relação às pessoas se assumem quando podem se assumir, né? Para si e para os outros, né? Não é todo mundo que pode se assumir, porque às vezes eu entendo que tem colegas que estão ali numa situação, né, de realmente vivem num ambiente mais persecutório e precisam daquela grana para suas famílias, precisam manter seus salários, não é? Eu também preciso, tá? Deixar isso aqui claro. Embora eu tenha 2 matrículas públicas, trabalho na rede particular, então eu sei que, né, na rede particular a coisa funciona de uma outra maneira, né? Não de forma alguma sou soberbo. Estou aqui, né, na luta, como todos nós, como classe trabalhadora, defendendo todos os capilés possíveis, fará falta, caso amanhã não esteja mais no bolso, não é? Não tem nenhuma posição soberba em relação a isso, só que é o seguinte, cara, a gente precisa, ainda mais no momento que a gente vive, né, de rede social a todo vapor, a gente precisa falar o óbvio, sim, infelizmente, por mais desgastante que isso seja, a gente tem que reafirmar o óbvio o tempo inteiro, tá certo? E a gente tem que parar de chamar as coisas por eufemismos. A gente tem que dizer que mentira é mentira. Não tem que se melindrar com isso. Tem que dar nome certo aos bois. Tem que falar que mentira é mentira. Tá me entendendo? Você tem que expor as contradições de certas coisas, né? Ser honesto intelectualmente, né? E, na medida do possível, você colocar ali, olha só, querido ou querida, esse seu discurso, infelizmente, né? O professor é doutrinador. Amigo, falar que o professor doutrinador é mole. Eu quero ver você dizer para o youtuber que seu filho assiste o tempo inteiro, inclusive na hora da aula, que ele coloca ali para o seu filho consumismo, coloca ali para o seu filho palavrão, coloca ali para o seu filho conteúdo sexual inadequado, coloca ali para o seu filho fake news, ou o famoso caô, o famoso mentirão. E é o professor que é doutrinador, né? Sandra, você é professor, sabe, né? A atenção dos nossos alunos não dura nem 5 minutos. Você imagina se eu, né, os vendo durante 1h20 por semana, né, eu vou ter capacidade de doutrinar o filho de alguém.
Ah, faça-me o favor, né? Não vou ser eu, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente sabe, né? Existe uma aposta muito grande numa autocensura. A gente tem toda essa questão aí, né? Do Escola Sem Partido, que já teve mais ativa, agora deu uma refluída, de vez em quando aparece novamente, né? Principalmente aí com essa polarização bem alta que houve com as eleições aí, né? A gente ouve uma coisa ou outra, a gente ouve inclusive pedido, né, de direções e tal, que ó e tal, cuidado e tudo mais e realmente eu até acredito que haja, né, por parte de algum colega algum excesso, né? Eu não faço proselitismo em sala de aula, né? Eu jamais declarei voto meu em sala de aula e vou continuar a fazê-lo, independente de quem esteja, né, concorrendo às eleições. Não é esse o meu papel, mas eu não vou me furtar a colocar a ciência que eu aprendi a serviço dos meus alunos, né? É um compromisso ético. É um compromisso ético, tá certo? Agora, também é muito louco você achar que um professor, como eu disse, né, que fica 1h20 com o seu filho, né, o seu filho que presta, quando muito, 15 minutos de atenção na aula, né, se pegar todas as tomadas de atenção que a gente consegue ter, né, é muito louco você achar que o professor do teu filho está doutrinando ele e achar que o YouTube que ele assiste o dia inteiro, né, os colegas, tem menos efeito do que a minha palavra em 1h20, talvez 20 minutos de atenção. Aí realmente não dá, né? É aquela ideia mesmo de culpabilizar o professor, né? A gente sabe disso. O professor sempre tem culpa, velho. Sempre tem culpa. Né? O nosso país, infelizmente, é um país que tem uma tradição anti-intelectual muito forte, né? Aqui, todo mundo que é tido ou visto como produtor de conhecimento, como questionador, como intelectual, essa pessoa ela é sempre colocado abaixo da crítica, né? É sempre muito atacada, é sempre muito, né? O Brasil infelizmente odeia a ciência, né, cara? Odeia os seus pesquisadores, odeia os seus cientistas, odeia os seus professores, né? E nesses momentos aí onde há, né, em várias instâncias, em vários locais da sociedade, né, uma espécie aí de movimento anti-professor, as pessoas colocam toda a sua vazão de raiva, né, para fora, né? Enfim, é uma pena, mas é aquilo, cara. Eu entendo o movimento, né? Mas é aquilo. Meu escudo é a ciência. Isso sem falar na lei, né, Sandro? A gente não pode esquecer que escola, educação não serve qualquer nota, né? A gente tem uma lei que rege a educação brasileira, que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, né? Que ela reafirma a liberdade de cátedra, né? O Perfeito. professor ele tem direito pela lei, não é achismo, ok? Deixar claro aqui, é lei, meu amigo. O professor tem direito à liberdade de cátedra, tem liberdade para defender ideias, tá certo? E aí reitero, né? E pobre daquele pai que acha que seu filho aos 15, aos 16, aos 17, aos 18, pobre desse pai e dessa mãe que achar que seu filho com essa idade é tábula rasa, que seu filho é uma folha em branco, que o professor malvadão, doutrinadorzão do mal, né, gaysista, maconhista, saiadinho, último dan, vai chegar lá e vai escrever o que ele quer. O pai e a mãe que estão achando isso, tem uma surpresa, eu tenho uma surpresa para contar para eles. Enfim. Rapaz, e samba na escola, cara? Como é que é o Fabrício escritor? Como é que surgiu o samba na escola? Como é que foi escrever seu primeiro livro, cara? Cara, então, Conta para mim aí. Sandrão, um rolê muito doido. Já posso te sintetizar dessa forma, assim. Por quê, cara? Então, vamos lá, samba na escola, né? É aquilo que você citou no início, eu sou um cara ligado, né, ao movimento das escolas de samba, lá de Padre Miguel, Mocidade. A minha primeira
escola do coração, digamos assim, que eu já tenho duas, né? Hoje eu tenho a Unidos de Padre Miguel juntinho ali com a Mocidade, divide o coração em verde e vermelho, né? E branco, que é a cor em comum entre as duas, né? Meu coração de samba, pelo menos, é tricolor, você sabe que o futebol é rubro-negro, só para deixar isso claro. Tem bom gosto. Tem bom gosto, né? E o banguzão, nosso banguzão corre por Não fora pode ali. faltar, pô. Não pode faltar, claro, banguzão da massa. Mas, enfim, então eu sou um cara que eu tenho a minha trajetória, né, pessoal, muito ligado ao movimento das escolas de samba, né? Eu sou ritmista desde 2001, né, velho? Tô aí vai fazer esse ano 22 anos nessa indústria vital e nem é a primeira vez que isso acontece, né? Então, e na verdade, assim, mesmo antes de começar, de entrar em bateria, na minha casa já era uma coisa muito tradicional e familiar na minha casa, esse lance da escola de samba, no caso da Mocidade. Meu pai desfilou na Mocidade de 79 até 96 na bateria. Meu pai fez parte daquela mitológica bateria do Mestre André. Meu né? pai também. Então, olha só que coisa. Eu não sabia, sensacional. Provavelmente nossos pais se conheceram, né? Então, assim, era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia, né, cara? Tem até umas loucuras assim. Meus pais se conheceram na Mocidade. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre conto isso, que eu tenho vários marcos temporais ligados à Mocidade, né? Por exemplo, curiosidade, 79 foi o ano que eu nasci, né? Já disse aqui. 79 foi o primeiro título da Mocidade entre as grandes. Então começou daí, né? 85, aquele carnaval mitológico da Mocidade do Ziriguidum 2001, né? Sem dúvida aí é o carnaval mais impactante, mais famoso, que inclusive já foi tema de trabalhos acadêmicos, inspira várias músicas aí, né? A tal do Ziriguidum, essa palavra aí pegou, se imortalizou. 85, a minha lembrança de infância mais remota é o meu pai saindo quase de manhã para desfilar com a Mocidade com aquela roupa de robô dourado. Eu estava lá na casa da minha avó, lá na Rua P, lá na Santana do Ipanema, eu lá com a minha mãe já de madrugada, quase de manhã, assistindo desfile, perdão. E aí eu lembro do meu pai saindo, batendo na porta, e meu pai com aquela roupa de robô dourada, né, que era a roupa da bateria. Então é a minha lembrança mais antiga, Mocidade. Né? E aí, para fechar, tem uma outra curiosidade histórica, que a Mocidade tem 6 títulos, né, de carnaval. E todos os 6 títulos de carnaval tinha alguém da minha família desfilando na bateria. Uma coincidência, né? Meu pai ganhou todos os títulos até 96 e em 2017, eu que já estava afastado da Mocidade há um tempão, voltei para desfilar em 2017 e nós fomos campeões junto com a Portela em 2017. Né? E aí eu saí da bateria da Mocidade em 2017 e a Mocidade, curiosamente, não venceu mais. Né? Então, são curiosidades. Volta. Né? São curiosidades aí, né? que me entrelaçam. E aí, cara, então, sempre fez parte da minha vida pessoal, do meu lazer, do meu prazer, da minha fruição, Padre Miguel, etc. e tal. Mas eu, depois de muito tempo já de formado, eu voltei à universidade para fazer um mestrado, né? pelo Prof. História, mestrado em ensino de História, um mestrado voltado para a prática de sala de aula, pela Rural. Né? E aí, cara, diferentemente, já num outro momento da vida, né, já estabelecido, com as matrículas, com a minha grana já defendida, surgiu o lance do mestrado. Eu falei, cara, tem que entregar um trabalho aqui para os caras me dar diploma, né? Aquela coisa de dissertação, né? Tem que fazer um trabalho aqui, não é de graça, né? Pelo contrário, a gente sabe que é difícil. Eu falei, pô, velho, na graduação eu fiz um trabalho, acabou que eu fiz uma monografia, um TCC, hoje fala TCC, né? Na nossa época era monografia. Monografia. Entreguei aqui a monografia, que era um negócio que dava para fazer, né, cara? Eu queria me formar, aquela coisa toda. Na época, o Estado estava começando a chamar para assumir matrícula, eu estava na bola de ser chamado. Eu preciso agilizar esse negócio aqui. Fiz um trabalho cá entre nós, né? Mequetrefe, para colar grau e fui lá. Só que no mestrado, eu entrei no mestrado em 2016. Eu falei, pô, peraí. Casado, com filha, estabelecido, pã e tal. Falei, não, agora eu vou fazer o trabalho que eu quero fazer. Sobre o que eu, Fabrício, quero falar para a escola, né, onde eu trabalho.
para a minha prática docente. O que o professor Fabrício quer colocar, quer trazer, quer contribuir aqui para esse negócio? Vamos lá, vamos pensar. E aí virou mexer algumas possibilidades, e a possibilidade que, obviamente, o vencedor era a escola de samba, né? Era o samba enredo, era, né, falar de alguma forma sobre isso. E aí eu falei, beleza, fala sobre samba enredo, fala sobre escola de samba, mas o quê? Onde é que isso vai se conectar aí com a história, com o ensino de história, né? Então, eu falei, pô, como é que eu vou levar isso para a sala de aula, né, cara? A partir de qual viés, qual perspectiva que vai nortear esse meu trabalho aqui? E aí eu uni o útil ao agradável, uni o samba, que é uma das minhas paixões, a uma outra questão que me toca também, que é a questão da Lei 10.639 de 2003, aquela lei que foi, né, sancionada logo no início do governo Lula, do primeiro governo Lula, que ele estabeleceu lá a obrigatoriedade do ensino de cultura, história africana e afro-brasileira, né? Uma das ações afirmativas que já vinham sendo colocadas em prática desde o final do governo anterior, do governo Fernando Henrique, né? A partir ali do início do século XXI, ainda de maneira um pouco mais tímida e tal, e entrando aí um governo de centro-esquerda, esse governo de centro-esquerda, né, que também, né, tinha, obviamente, relações mais estreitas com o movimento negro brasileiro, né? O Lula, logo num dos primeiros atos de governo, sancionou a Lei 10.639, que 2 anos depois foi complementado aí pela Lei 10.845, se eu não me engano, 645, não lembro. Nunca, sempre perco esse número aí. Que é a lei que também, além de reafirmar, né, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, também incluiu o ensino de história e cultura indígena, né, dos povos originários, dos povos nativos brasileiros, essa lei de 2005. Então, assim, uma coisa levou a outra, então eu falei, cara, é isso, essa é a chave. Essa é a chave. Samba 10.639, samba negritude, né? Como é que as músicas dos desfiles, como é que o samba enredo ele pode contribuir, né, para o ensino de história étnico-racial negro? Essa foi a minha pergunta de pesquisa, digamos assim, né? Como é que esses sambas abordam, como é que as escolas de samba, enquanto instituições de cultura, né, que obviamente tem a sua raiz lá na negritude, tem a sua raiz na chamada afrodiáspora, né, essa chegada, né, desses cativos africanos ao Brasil por conta, né, de todo o processo colonizador, né? Então, como é que isso ressoa lá? Qual é o discurso? Qual é o papo que rola em relação a isso? Qual é a visão, né, que os compositores, na grande maioria, né, principalmente que eu trabalhei com samba das décadas de 80, 90, até tem uns do século 21, mas são poucos, né? Então era uma coisa mais raiz ainda do que é hoje, né? Como é que essa comunidade vê, né? Como é que ela lida com essa memória da escravidão? Como é que ela lida com o ser negro no Brasil daquele tempo e de hoje, né? Então essas questões foram sendo colocadas aí, e aí dentro dessa lógica, né? Então o meu trabalho, a minha dissertação do mestrado, né, foi produzida dentro dessa perspectiva, procurando responder essa pergunta científica, né? E, enfim, eu precisava, né, além da dissertação, isso é uma característica do meu programa de mestrado, eu precisava também criar alguma coisa prática que pudesse ser utilizado na sala de aula com os meus alunos, e daí surgiu uma espécie de caderno de atividades, onde, né, então, além de eu fazer a reflexão sobre toda essa questão, né, falar de racismo epistemológico, falar de racismo no currículo, né, mostrar, né, de como o nosso currículo escolar ele era branco, eurocentrado, como ele coloca as questões de negritude para escanteio, né, de como a 10.639 e a 11.845 seria uma espécie aí de tentativa de lutar contra isso. Além de falar tudo isso, eu também tinha que aplicar esses conceitos na prática, né, que eu havia discutido no momento anterior. Então, daí nasceu a minha dissertação, né, de mestrado, que é, digamos assim, a gênese do meu livro. E aí é muito curioso, Sandra, porque você falou do livro, né? Eu vou chegar a ele daqui a pouco.
Mas a verdade dos fatos é que o trajeto para a dissertação se materializar, ele foi um trajeto muito complicado, cara, muito complicado, porque eu troquei de orientador no meio do caminho, porque não estava rolando, né? Porque orientação, essa coisa de orientação é tipo casamento, né, cara? Se não rolar química, esquece, velho. Se o cara lá puxar para um lado, você puxar para o outro lado, ninguém sai do lugar e o tempo está passando, e a gente tem prazos, enfim, sabe como é que é a universidade pública que você teve lá, né? Então, assim, foi particularmente complicado, né? Troquei de orientador, né? O meu orientador era um fofo no sentido de não ficar me cobrando muito, mas às vezes ele era fofo demais porque deixava tudo por minha conta, né? Então tive que lutar contra mim muitas vezes e contei muito com a ajuda de muitos colegas que estavam também no processo de escrita também, compartilhando material, incentivando, ouvindo choros, no caso também a esposa, né, incentivando. E, cara, é absolutamente encantador que, como um trabalho que quase morreu na praia, acabou se transformando mais tarde num livro, né, cara? Contando essa história até é difícil acreditar, né? E um livro que tem sido dado um feedback muito positivo sobre ele, né? Eu tenho lido das pessoas, ouvido das pessoas coisas muito positivas. Eu mesmo tenho vendido bastante meu livro por onde vou. Sempre estou com 1 ou 2 livrinhos ali guardados na mochila, porque, pô, tu tem? Tenho. Pô, tem para vender? Tem, pô, estamos aqui, não posso deixar, né? Faltar aos meus leitores, aos meus potenciais clientes. Então, é inacreditável e... Já separa o meu aí que eu ainda não tenho. Não, então vou deixar aqui, vou deixar lá no seu armário. Já pode essa autografar semana, aí, pô. Com certeza, vai ser um prazer imenso. Né? E depois aí eu defendi essa dissertação em 2019, no final de 2019, e aí quando foi no final, praticamente um ano depois, final de 2020, início de 2021, em plena pandemia, né, eu acabei muito por acaso, né, o meu trabalho ele se disseminou num grupo de WhatsApp de carnaval, né? Várias pessoas se interessaram em ler meu trabalho e eu recebi então um convite, né, do Carnavalize, que é um coletivo, né, de mídia de carnaval. O Carnavalize ele tem site, o Carnavalize ele tem, né, tem canal no YouTube, é uma mídia de carnaval, né, especializada no carnaval, e eles têm um selo literário, né, um selo onde basicamente você tem ali obras acadêmicas que falem de alguma forma sobre o carnaval, para simplificar. E aí esse meu trabalho bateu lá e eles me convidaram, então, para transformar esse trabalho que quase morreu na praia num livro para ser comercializado e etc. e tal. E aí chegamos nesse livro aí, rapaz. Chegamos nessa obra aí. Então, de um terreno árido nasceu flor, né? Cara, é isso. É perfeito. Perfeita definição. É isso aí. Foi isso aí. Você falou dos sambas enredos e, principalmente, até o final da década de 90, né? Os sambas enredos eram uma boa maneira de se aprender um pouco sobre a história negra, né? É isso, Sandra. Assim, você colocou isso, na verdade, não apenas sobre história negra, né? Sobre história negra também, mas, na verdade, essa minha ideia de utilizar sambas enredo nasceu justamente dessa percepção minha. Inclusive, muitas coisas que eu nunca li em livro de história nenhum até aquele momento, né? Histórias chegavam até mim e aí eu falei, caramba, aconteceu isso, e aí você vai lá buscar saber e de fato aconteceu, cara. E aí, nesse sentido, eu até falei isso na live de lançamento do livro, né? Eu lembro muito nos anos 90, né, dos enredos que a Rosa Magalhães desenvolvia na Imperatriz Leopoldinense, né, ali em 92, 93, 94. Eram enredos quase que todos históricos, falavam de um Brasil que a gente não conhecia nos livros de história. E eu, né, estudava história no colégio e falei, pô, mas pera lá, isso aqui é real ou é ficção? E aí eu ia atrás daquilo ali, de fato era uma história que, como diz aí o samba da Mangueira recente, né, que ficou famoso, é aquela coisa da história que a história não conta, sabe? Eu falei, caraca, essa parada aqui, mano.
pô, essa parada foi assim mesmo? Foi assim mesmo. E, caramba, impressionante. Então, eu aprendi tanta coisa vendo os desfiles, ouvindo e cantando sambas enredo, eu falei assim, pô, pera lá, meus alunos podem aprender também. Se eu aprendi, se eu tive acesso, eu vou jogar entre aspas, né, que a gente tem que dar um tratamento, etc e tal, mas eu vou colocar esse negócio para os meus alunos ouvirem também. E todos os meus alunos, se algum deles passar por aqui e ver essa entrevista, né, vão poder confirmar isso mesmo. Porque, tipo assim, dificilmente uma turma passa por mim sem uma atividadezinha de samba enredo, ou alguma questãozinha na prova com samba enredo. Eles estão sempre presentes aí na minha prática, estão sempre presentes aí nas minhas aulas, com certeza. Então, a gente está falando de samba enredos, né? Eu nasci ouvindo samba, como eu disse, meu pai era ritmista da Mocidade e de outras escolas também, mas a escola principal dele era a Mocidade. E eu tinha um sonho de desfilar, porque eu nasci nesse mundo do samba, mas eu não me tornei um cara ligado diretamente ao samba. Eu enveredei por outros ritmos, mas o samba não saiu do meu DNA, né? Eu fui pro punk, fui pro funk, fui pro rock, agora estou na MPB, no rap, mas o samba continua no meu DNA. E eu tinha um desejo, né? Eu via meu pai desfilar, eu ficava de madrugada vendo a televisão para ver se eu via alguns segundos do meu pai passando lá em frente à TV, e era sensacional quando eu conseguia ver, nem sempre eu conseguia, né? E eu tinha um desejo de desfilar. E eu realizei isso pela Mocidade, né? Independente Padre Miguel, desfilei, não fui campeão, infelizmente, mas é algo muito diferente. O ensaio técnico é uma coisa, estar na avenida, eu me senti um superstar, eu me senti estrela, desfila. Aqueles, eu não lembro, não sei quanto tempo, 30 minutos, não sei quanto tempo de desfile, mas eu me senti que eu era uma estrela ali, desfilando, eu era o centro das atenções. Para mim, só tinha eu desfilando ali, cara. E é maravilhoso, cara. E aí me diz você que está intimamente ligado às escolas de samba, que desfila, que está lá no coração das escolas, porque você é um ritmista, está lá no meio da bateria. Qual é o sentimento de entrar e sair da avenida? Qual é a melhor parte aí, cara, durante o desfile para você que é o ritmista, ali que está no coração, ali comandando tudo, cara? Sandro, assim, cara, velho, é uma pergunta difícil também de explicar. Eu não sei muito bem explicar, não. Assim, vou falar da minha percepção, né? Aquela coisa do ponto de vista de um ponto, né? Assim, cara, é muito louco, assim. É muito emocionante, acho que a palavra é essa, impactante, né? É impactante, é emocionante, mexe com muitos sentimentos. Assim, falar para você, né? Como eu te falei, eu tô nessa época aí desde 2001, né, cara? E salvo um ano ou outro, né, por trabalho, algum problema, não desfilei, mas quase sempre em baterias, né? Nem sempre também, mas quase sempre em bateria. Já desfilei na bateria da Mocidade, da União de Padre Miguel, já tive na Intendente Magalhães também, já desfilei na Imperatriz, já desfilei na Cubango, já desfilei, nossa, em muito lugar, em Maricá, né? Eu só não desfilei ainda em São Paulo, talvez um dia eu desfile em São Paulo, mas não sei se me interessa muito, enfim, é outro papo, mas, cara, é sempre uma sensação diferente, cara, cada ano eu tô aí já cascudo de avenida, eu vejo, né, a nova geração chegando, cheio de disposição, cheio de gás, topando qualquer parada. E eu já estou, né, no ritmo mais lento um pouco, no sentido de participação mesmo, até porque a gente vai empilhando outras prioridades na vida, enfim. Né? Mas, assim, é uma sensação muito diferente, né, cara? Porque
de primeira, as primeiras vezes em que eu desfilei, a primeira vez que eu desfilei, que foi em 2001, eu comecei desfilando na Paraíso da Tuiuti, né? Foi a primeira escola, a primeira bateria em que eu desfilei, né? Foi uma coisa assim, uma realização muito louca, por cima, uma emoção muito grande, porque eu estava, na verdade, realizando um sonho, de certa forma, seguindo os passos do meu pai, né? Tanto é que eu tocava à época o mesmo instrumento que meu pai tocava, que era a caixa de guerra, né? Tem uma coisa meio de Édipo aí, né? Que me levou, né, a bateria e a tocar caixa de guerra como meu pai, né? E aí mais tarde também, né, em 2011, se eu não me engano, 2011 ou 2010, não me recordo agora, 2010, eu desfilei a primeira vez na bateria da Mocidade. Então também foi uma emoção gigantesca, emoção mesmo no sentido de chorar quase que o tempo inteiro, né, de praticamente não lembrar da situação, né? É uma coisa mesmo que mexe com os sentidos, não é? É aquela coisa de ficar arrepiado, principalmente quando a gente está lá dentro do box formado, toca aquela sirene, né? Aquela sirene lá muda tudo, né? Eu já falei sobre isso com os colegas mais novos. A sensação que eu tenho, mal comparando, é que quando a gente está lá dentro e toca a sirene, é como se eu me transportasse para uma batalha campal na Idade Média ou na Idade Antiga, em que a gente está de um lado do pelotão. Travou. Tá me ouvindo, Sandro? Tô ouvindo. Voltou. Voltou? Beleza. Deu uma congelada aqui. Mas, então, a impressão, quando toca a sirene, a gente está lá dentro do box, é que eu me transporto para uma batalha medieval ou da Idade Antiga, em que nós somos um pelotão e lá do outro lado tem um outro pelotão, que é imaginário, óbvio, né? Mas aquela coisa de todo mundo tocar, todo mundo gritar ao mesmo tempo e todo mundo xingando, todo mundo batendo no braço um do outro, é uma coisa meio visceral, assim, né? Tem gente chorando, e é uma loucura, Sandro. Você tinha que ter oportunidade, cara, porque assim, na hora do boxe, quando toca a sirene ali dentro, cara, sem brincadeira, você olha para um lado, tem um chorando. Um negão, assim, maior que tu, cara, com 200 quilos, carregando um surdão daqueles, os caras estão chorando igual bebê, igual minha filha, né? Os caras estão chorando. Tu olha para o outro lado, tem um outro do teu lado pegando santo. Você olha um outro lá na frente, né? Abraçando todo mundo. Você olha lá atrás, tem o cara que está tranquilão, nada aí para nada. É uma coisa assim, é um caos sublime na sua essência, assim, é uma sensação indescritível realmente. E aí bate aquele tesão, a gente vai e de fato é isso que você falou, cara. É um momento catártico, né? Um momento de catarse mesmo, né? Você se sente ali a estrela do espetáculo, mais ainda sendo, né, de bateria, porque você de fato é o coração da escola. Sem você ali, a bateria é aquilo, né, cara? A bateria, ela é a primeira a entrar e ela é a última a sair, né? Você, enquanto desfilante, né, você já teve essa experiência, sabe que você passa ali, dependendo do tamanho da escola, você passa ali 20 minutos, 25 minutos, 15, às vezes se a escola der uma corridinha, 30. Não, a gente não. A gente começa a tocar antes para a escola entrar e toca até depois de toda a escola sair, né? Então, enquanto vocês passam ali 20, 25 minutos, a gente fica ali, dependendo do grupo, né? Tem a questão do tempo, a gente fica ali tocando 1h10, é muito 1h20, rápido, 1h30, né? E para a gente também é rápido, cara, porque a gente é tão massacrado no ensaio. Você pega os ensaios aí durante o ano, a gente toca 3 horas seguidas, toca 2h30 seguidas, né? Que é feito para isso mesmo, quando chegar no dia, tá todo mundo com o braço em forma, né? Para poder lá corresponder, assim. É uma sensação sensacional, assim, muito bacana. E essa questão trazendo um pouco aí para a questão do livro, né? E também por isso que me interessou falar sobre samba enredo, sobre escola de samba, né? Porque é um momento apoteótico para uma série de pessoas que, tirando esse momento, Sandro e amigos, eles são absolutamente invisibilizados pela sociedade. É aquele menino da comunidade, é aquela menina que é passista, é aquela, né, aquela senhora que é baiana, é aquela menina que é a porta-bandeira. é o momento deles, né? É aquele momento
deles, é o momento em que, né, o perseguido vira rei, cara, sabe? É o momento em que toda uma comunidade, né, que é invisibilizada, ou o que é pior, é até negativada o ano inteiro, né? É visto ali como um antro de vagabundagem, de tudo que é negativo, de doença, de morte, de violência. É o momento em que tudo isso é colocado em evidência positiva, meu brother. Entende? Então, assim, é um momento de catarse mesmo, né? É um momento catártico nesse sentido, de valorização. Cara, a verdade é uma só, Sandrão. Se não existisse a Mocidade Independente de Padre Miguel, se não existisse a Unido de Padre Miguel, né? Quando é que a mídia ia falar de Padre Miguel, velho? É. Tira a Mocidade e tira, mais recentemente, a Unido de Padre Miguel. Padre Miguel apareceu no mapa quando? Quando é que ia lá a Mariana Gross? Exatamente. Quando é que a Mariana Gross da vida ia falar da gente? Ia falar do crime, ia falar da enchente, ia falar, né, do trem que avariou, enfim, né? Convenhamos. Então, é o momento, cara, é o espaço, né, onde você tem pretos falando e mostrando coisas de preto, né? A bateria, você falou de bateria, por exemplo, né? A gente está falando aqui para uma audiência mais sui generis, né? Uma audiência especializada, então eu vou fazer uma parte aqui importante, né? Me desculpe se tem alguém aqui de Carnaval que vai nos ver e que já é entendido, né? Mas, cara, eu não sei se você sabe disso, mas cada escola de samba tem lá o seu guia espiritual. Toda escola de samba toca para o seu santo, né? E esse toque para o santo, inclusive, formata, né? Dá a forma do toque, principalmente de caixa de cada escola. Então, por exemplo, a caixa da Mocidade Independente toca lá o seu esse toque é inspirado no agueré, que é o toque para Oxóssi nos terreiros, na Umbanda, no Candomblé, né? Assim como o toque da Portela também é um toque para Oxóssi, né? Oxóssi que é sincretizado com São Sebastião, tivemos aí a data de São Sebastião aí no dia 20 de janeiro, né? A data em que a Mocidade, inclusive, foi batizada, né? Como escola de samba pela madrinha Beija-Flor de Nilópolis. Então, assim, é o momento em que os saberes pretos, né, é colocado em evidência, né? Então, os temas, as músicas, as danças, as pessoas, tá certo? É o momento em que a negritude, né, ela é engolida pelo restante da sociedade, né? E aí é uma faca, como diria o filósofo e poeta, é uma faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo em que isso é maravilhoso, né, você tem então, né, a tela da TV no meio desse povo, falando, mostrando a negritude, mostrando a gente preta, mostrando os saberes pretos, o modo preto de se colocar no mundo. Ao mesmo tempo, também aí tem uma outra questão implicada, que é uma questão menos boa, ou não tão legal, que é o quê? É o fato, é bom a gente ter conseguido esse lugar nobre, né? Mas o lado negativo qual é? É o único momento em que nós temos espaço. Só nesse momento. Só nesse momento. Eu estava falando, nós tivemos, hoje em dia, eu não estou na bateria, eu sou do Departamento Cultural da Mocidade, né? Fui convidado para fazer parte, para compor o Departamento Cultural, sou diretor do Departamento Cultural, né, junto com outros amigos lá, né? E aí nós fizemos uma ação no Museu do Pontal, né? No Museu do Pontal, lá na Barra da Tijuca. E aí por quê, né? Porque a Mocidade esse ano está trazendo um enredo, né, sobre os discípulos do mestre Vitalino. O mestre Vitalino, para quem não conhece, é o grande expoente da arte no barro, né, no mundo e principalmente no Brasil, lá de Caruaru, né, lá do chamado Alto do Moura, né? Então, a partir do mestre Vitalino, uma série de artistas fez a sua vida e contribuiu com grandes obras, e o Museu do Pontal é o museu que tem o maior acervo de arte figurativa, né, desses artistas no Brasil, e talvez até no mundo, pode ser que seja no mundo e eu não saiba. E aí nós fizemos, então, essa parceria com o Museu do Pontal, estávamos lá, né, mediando lá uma roda de conversa com a velha guarda, e alguns baluartes, e as baianas com o público em geral, que estava lá de visita ao museu. E aí eu chamei a atenção disso, né, de que, na verdade,
nos colocam numa espécie de gaveta, né, numa espécie de nicho, não é, do carnaval, mas, na verdade, o sambas enredo, inclusive, a gente não pode esquecer disso, velho. Aquilo que eu falei antes de dizer o óbvio, né? Cara, samba enredo é música. Ponto. A frase é essa. Samba enredo é música. Tem poesia, tem letra, tem arranjo, tem melodia, tem produção, entende? Então, o samba enredo ele não é menos música do que qualquer outra música que se produza nesse Brasil. Pô, mas por que só vai ouvir em fevereiro, então? Por que só tem espaço ali em fevereiro? Por que só se ouve na quadra de escola de samba? Por que você não tem uma rádio aleatoriamente dessas aí, dessas mais sui generis aí, tocando samba enredo em agosto? Será que existe alguma lei municipal, estadual que proíba? Entendeu? Então, assim, a gente tem que sair do gueto, brother. A gente tem que sair do gueto, irmão. Escola de samba é uma entidade cultural. Ela produz cultura, né? E não é uma cultura que se encerra, nem se constrói e nem se encerra em fevereiro ou janeiro, né? Então, isso é importante a gente falar, né? De que... e aí eu reproduzo a fala do professor Luiz Antônio Simas, né? De que a gente precisa subverter a lógica que prevalece hoje, né? De que as escolas de samba elas só existem para desfilar. Hoje em dia é assim, né? As escolas de samba elas só existem para desfilar e na verdade tem que ser o contrário. Elas têm que desfilar porque elas existem, né? Escola de samba não é só carnaval. Escola de samba é socialização, escola de samba é comunidade, escola de samba é oficina, escola de samba é cultura, escola de samba é formação profissional, por que não? Para as pessoas ganharem o dinheiro delas, gerar emprego, economia criativa, né? Usar a palavra da moda aí, não é isso? Daqui o negócio agora é business, não é isso? O dicionário, né? O vocabulário é business. Então, porra, economia criativa, entende? Então, assim, as escolas de samba elas têm que tomar posse do seu potencial, cara. Do potencial que aquelas pessoas que estão lá no chão da comunidade têm. Pô, eu canso de me absurdar, Sandra. Eu estou lá nas baterias, eu falo de Padre Miguel, que é o meu métier, né, que é o meu terreiro, né, e é impressionante a capacidade que Padre Miguel e adjacências têm de produzir ritmista, cara. É um mais talentoso do que o outro. Eu ficava, há um tempo atrás, eu falava assim, pô, cara, não faz sentido. Porque todo ritmista que se destaca, os caras fazem virar diretor. Hoje em dia não é como era na época do meu pai, né? Na época do meu pai, para você ser diretor, um mestre de bateria, você tinha que ser um cara muito, muito antigo na bateria. Não. Você tem meninos de 17 anos que são diretores de bateria, que eram ritmistas muito bons, né? Todos autodidatas, detalhe, ninguém ali fez aula em escola Vila Lobos nenhuma. Aprenderam olhando, aprenderam ouvindo, aprenderam, né, só observando e dão aula, né, literalmente, porque são diretores de bateria. E é impressionante como nunca falta ritmista bom. É impressionante. Parece que na favela tem uma fábrica, cara. Tem uma espécie de esteira de produção ali que brota. Você deixa lá um repique, deixa lá um tamborim, deixa lá uma caixa de guerra na mão da molecada e daqui a pouco tem um lá fazendo ritmo. É impressionante, cara. É um talento que brota, assim, que é subaproveitado. Mas é subaproveitado por quê? Por causa da porra do racismo, né? A gente sabe muito bem, né, dessa questão, né? Então, é um potencial imenso e, assim, é uma emoção indescritível, inenarrável. Realmente, quantificar em palavras é difícil. Se um dia eu souber, eu te falo. Vou aguardar, sei que não terei resposta, mas eu vou aguardar. É difícil. Meu amigo, cara, foi maravilhoso ter você aqui conversando conosco, contando um pouquinho da sua história aqui no canal Tinha que Ser Preto. Toda vez que eu converso contigo é uma aula, porque eu sempre aprendo e trago isso para cá, porque, como eu disse, né, te considero meu consultor, porque quando eu tenho alguma dúvida lá, eu vou te perguntar. Então, foi um prazer, porra, inenarrável, uma honra
ter o meu grande amigo aqui. Pena que a gente não está trabalhando no mesmo dia mais, né? Porque faz tempo que a gente não almoça É junto. verdade, é verdade. Pegar E aquele era, arroz pesado, é e era, piada interna. e era exatamente nesses almoços aí que a gente trocava nossas ideias, né? Pô, eu Trocava ouvia, isso. junto com o Milton, o nosso grande amigo, pô, e eu tirava muitas lições lições essas que eu trouxe comigo para cá. E você é uma inspiração para mim, meu amigo. Então, eu não poderia não te trazer aqui para contar a sua história, de conhecer, né, um pouco também da sua história e dizer que você é uma luz que me ilumina e eu tenho muito prazer e muito orgulho de dizer que tu é meu amigo. E mais prazer ainda de dizer, Fabrício Castilho tinha que ser preto. Muito obrigado, meu amigo, por me dar essa honra, meu querido. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, cara. Reitero tudo aquilo que eu disse no início, né? Motivo de muita satisfação. É um lugar em que eu queria estar, né? Uma posição na qual eu queria estar, ansiava por isso, poder falar com você, falar com a sua audiência, né? Falar com pessoas. Tomara que eu, né, com as minhas palavras, de alguma forma, tenha inspirado alguém. Espero que isso tenha acontecido. Né? E é isso, Andrão. Tamo junto, meu irmão. A gente aprendendo sempre junto, a saída é sempre pelo coletivo, né? A gente vai se apoiando, se construindo, né? E, independente, como eu disse, né? Reitero, se para 5, para 50 ou para 500, né? É importante espalhar a palavra, né? Eu tenho certeza, né, que se um dia nós faltarmos aqui, alguém há de sentir a nossa falta. Ainda que nos preste, ainda que isso não venha a público, até porque, né, quem somos nós na fila do pão, não é verdade? Simples operários de educação que somos, mas enfim, é isso, meu irmão. Tamo junto sempre. Obrigado aí pelo carinho, pelo espaço, pela oportunidade, pelas palavras. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado. Fica na paz aí, meu querido. Um grande abraço.